Estamos de volta com o programa Conversando com Maestra aqui na TV, Rádio Cultura do Amazonas. Deixe seu recado, sua sugestão de pauta, sua crítica, seu elogio, através do nosso e-mail, conversandocomaestra@tvcultura.m.gov.br. Pessoal, aqui na Negritude, vamos seguir. Eu vou abrir esse bloco com um documentário produzido aqui pela casa, pela TV Cultura do Amazonas, com uma apresentação do Renato Moraes, que fala sobre o quilombo urbano de São Benedito. Vamos lá. Final do século XIX. Escravos alforreados trazidos do Maranhão para o Amazonas começam a se estabelecer em Manaus, onde hoje é a Praça 14 de Janeiro. Nascia o Quilombo de São Benedito. A comunidade é o segundo quilombo urbano do Brasil reconhecido pela Fundação Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura. Hoje é dia de feijoada aqui no Quilombo do Barranco, como também é conhecida a comunidade. Só que aqui na Praça 14, com um tempero especial. Generosas porções de história, tradição e muita fé em São Benedito, o santo protetor. Não é verdade, dona Josa? Verdade. A dona Josa é dona desse tempero maravilhoso, que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó, uma das pioneiras aqui no bairro. Como era o nome da sua bisavó, dona Era Josa? Severa Nascimento Fonseca. 125 anos depois, a comunidade divide espaço com a cidade que cresce a cada dia. Mas agora, com os pés bem fincados, nesta terra ocupada pelos antepassados. É uma história de cultura, né? De resistência, né? É uma história muito bonita de amor e devoção a São Benedito. A festa movimenta a comunidade. Começa com a retirada do mastro, que recebe as oferendas ao santo protetor. Prossegue com a procissão e termina na retirada do mastro, uma festa dentro da festa. Para Jamile, manter a tradição é um compromisso com o passado. Eu lembro quando a gente está rezando a novena, a tia Lurdinha, como de praxe, sempre rezava, né? A tia Simar, né? Passa um filme assim incrível, tudo que você passou, né? Até eu chegar, e hoje jamais podia imaginar que eu hoje seria a organizadora da festa São Benedito. A Praça 14, que já foi Praça Maranhense e Praça Portugal, também é conhecida como o berço do samba. Não ficou direito, não ficou legal em mudar o nome de Praça 14 para Praça Portugal. Aqui, em 1946, surgia a primeira escola de samba do Amazonas. Anos depois, a praça ganha as cores verde e rosa da Vitória Régia, 11 vezes campeã do Carnaval amazonense. E se o samba tem os dois pés na África, o tambor de crioula, outra herança dos maranhenses, segue na mesma toada. E vejam como a história é cheia de coincidências. No final do século XIX, foi o braço forte dos negros maranhenses, lá da Praça 14, que ajudou a impulsionar grandes obras aqui em Manaus. Obras do governador Eduardo Ribeiro, outro maranhense, radicado em Manaus. Por isso, quando você vier aqui até o Teatro Amazonas, pode até dizer obrigado, Maranhão. Não ficou direito, não ficou legal em mudar o nome de Praça 14 para Praça Portugal. Antigamente a turma toda protestou, a velha praça e o velho nome não mudou. A nossa escola não perde a pose e vai descer como Praça 14. Coro, coro. Praça 14. Berço do samba. Bairro rico em cultura, samba, Maria. Berço do samba. Religiosidade, histórias, tradições, família e, claro, de muito samba. É ali o barranco, né? Barranco de São Benedito. As questões relacionadas a quilombo no Brasil estão relacionadas muito à questão do território. Ou seja,
a gente tem um mapa migratório por onde as populações negras costumam se situar, né? A gente recebeu agora, nos últimos 10 anos, uma forte migração de haitianos. E eles estão nos mesmos espaços aonde os negros que chegaram aqui, os maranhenses, estão situados, né? Abaixo de São José, Praça 14, Morro da Liberdade, a região central. Então, a diáspora, como a Mariane lembra, que é uma diáspora regional, a gente tem muito claro isso dentro do estado, aonde estão colocados. E aí, assim, junto com a Aparecida, com o Morro da Liberdade, a Praça 14 também é um dos redutos onde os negros ficavam, porque são os bairros mais próximos do porto. Então, essa concentração de imigrantes, onde foi colocada ali muito bem na reportagem pela Jamile, que é uma liderança lá do Quilombo, das mulheres do Quilombo, né? Colocado São Benedito para não conflitar, esse espaço de resistência e tradição é que dá a história para esse estado quem são os negros e onde eles estão. Então o Quilombo foi tombado recentemente, é o segundo quilombo urbano do Brasil, e ele tem como primazia manter essas tradições e essa oralidade, né? Que a nossa cultura é muito passada. A gente vai falar sobre religião com a Mãe Betânia, vamos falar de samba, vamos falar de capoeira. A oralidade é a pedagogia do negro, é onde a gente aprende as mazelas da sociedade, onde a gente aprende a se defender e aprende a reivindicar também, que tanto no samba como na capoeira como no santo, a gente reivindica a cultura através do canto. Abre essa janela para as pessoas se comunicarem e exporem suas ideias. Né? Porque o negro está acostumado a transcender, né? Os 500 anos que nós passamos sobre o olhar do opressor, sobre a visão do chicote, faz com que a gente se manifeste de outras formas. Então, uma das grandes formas de manifestar, sem dúvida nenhuma, é a cultura. A gente tem várias... eu acho que tudo que a gente fala hoje de cultura no Brasil e no mundo, que muita gente gosta da capoeira lá fora, muita gente gosta do samba lá fora, né? Isso se dá pela questão da criatividade do brasileiro, né? Tem muito a ver com necessidade. Tem, porque a dificuldade é que faz você... exatamente, né? você criar e ir atrás de soluções e se manifestar de alguma forma. A gente sabe que a cozinha, por exemplo, cresce no mundo por causa das grandes guerras, né? A escassez de alimento fez com que você criasse grandes pratos, coisas que a gente conhece hoje como cozinha sofisticada. A questão do negro é diferente. As dificuldades que foram colocadas pela imposta e o estigmatismo, o estereótipo, que é uma coisa que a gente luta muito, o cabelo, o nariz, né? A religião. Como se isso fosse o principal, né? Não é, mas isso no Brasil é bom a gente deixar isso bem claro, que essas diferenças no Brasil é que segregam os negros e brancos, né? Então, se a gente trabalha numa multinacional, o fator da pele vai influenciar o quanto você vai ganhar. Se você for mulher e for negra, isso também vai ser ressaltado. Até porque o homem ganha mais que a mulher, né? Ainda tem isso. Ganha mais, mas se você colocar dois homens, um branco e um negro, essa disposição vai ser colocada ainda. É um grande absurdo. Mas, Mariane, como é que foi o processo que nós estamos falando aqui de consolidação, digamos assim, de legalização do quilombo urbano? Rapidamente, que eu quero já passar para a capoeira. A Fundação Palmares, inclusive, ela é uma das organizações que foi... através do movimento negro que surgiu, né? Ela que certifica. O que aconteceu? Nós tivemos um encontro que era das comunidades, as comunidades tradicionais e povos tradicionais, no Estúdio 5. E aí nós conhecemos uma pessoa, cerqueira, que era um dos coordenadores do INCRA, porque trata da questão de terra, né? Eu disse, vamos lá no Quilombo, eu chamei ele... E ele foi até o Quilombo e começou a iniciar uma orientação. E os quilombolas já tinham uma articulação conosco. E ele deu todas as orientações que existia a possibilidade. E se eles queriam a certificação comum, ou se a certificação territorial, ela era mais complicada, porque isso implica em desapropriação. E aí, no caso dos quilombolas da Praça 14, eles queriam mesmo, era o reconhecimento que eles são um quilombo de resistência. Porque tendo reconhecimento, você consegue convergir mais recursos, e a partir disso, né? E a partir projetos podem acontecer, né? Muito importante com articulação, com projetos, nós vamos falar isso no último bloco. Já nós vamos falar. Mas a certificação se deu, então, a partir também do que eles já tinham muita coisa documentada. Já era o Quilombo. Eles tinham, já era o Quilombo, eles tinham um documentário muito importante que foi feito pelo Paulo César Freire e a Cristiane do Olha Já, que foi um documento importante que eu pude levar para Brasília para o Zulu Araújo, que na época era um dos articuladores da Fundação Palmares, e ele mandou o Valceclis Vilas Boas para fazer a visita técnica. E nós acompanhamos todo esse processo da visita técnica e o movimento foi para o Ministério Público, porque mandava para lá
E a Fundação Palmares não dava resposta. Para você ver. E o movimento teve que ir para o Ministério Público, acionar o Ministério Público. O doutor Júlio Araújo foi fundamental, aceitou o nosso pedido, acionou a Fundação Palmares e daí que veio a certificação. Puxa vida. Foi esse processo. Nada fácil, nada dado de graça. Muita luta e ainda tem que ir para a justiça, porque senão, segundo quilombo urbano do Brasil, com muita luta, nós vamos resistência. fazer um programa ainda só sobre o quilombo e suas atividades, que eu acho muito interessante. A questão quilombola no Brasil é fantástica. Deixa eu só acrescentar um dado que é importante. Quando a gente fala de escola de samba e falamos de terreiro, também são quilombos. É verdade. Tá? É um espaço que preserva uma tradição e moralidade. Então, terreiros... Porque na realidade os quilombos, para quem não sabe, são os negros que se fogem numa região e foi uma região de difícil acesso para poder viver a vida deles. Exatamente. É isso que é os quilombos Palmares, a história toda. Então, na realidade, significa um refúgio, um local em que as pessoas se preservam e conseguem viver com dignidade. Né? E por isso que é tão importante a gente falar aqui nos quilombolas. Eu quero fazer um programa sobre isso. Mas vamos falar agora com aquele cidadão lá, que é o Ogã confirmado. Porque a time falava aí, não, essa expressão é confirmado. Ele é a pessoa, para vocês entenderem, que toca tambor para todos os orixás. Né? É capoeirista e, além do que, ele também é representante da RENAF, que é um grande movimento que cuida da questão da religião afro e também da saúde. Mas eu quero começar então em homenagem a todos os capoeiristas dessa arte marcial, a única arte marcial brasileira, colocar um pouquinho o grupo lá de São Paulo, que nós temos aqui também. Me ajuda, como é que é o nome deles? Dendê Maruô. Como é que é? Grupo Dendê Maruô, que é o Tucano Preto, não é isso? É, o mestre Tucano Preto. Nós vamos ver E aqui é o Dinho também. Aqui é o Dinho, fica o nosso abraço, quem não pôde vir. Vamos passar um pedacinho desse jogo de capoeira aí. Vamos lá. Querido Jonathan, rapidamente, como é que surgiu a capoeira? Bom, a capoeira surgiu também com um ato de resistência, né? A gente sabe que no Brasil a escravidão ela foi muito forte, então foram 400 anos de escravidão, 400 anos do nosso povo sendo sofrido, sendo massacrado, sendo escravizado. Então a capoeira começou a surgir com um ponto de resistência. Então o que é que os negros faziam? Eles saíam das senzalas e iam para o quilombo. Mas nesse intercâmbio de senzala, quilombo, eles tinham que praticar as artes marciais da África. Então vinham zumbô, pumbungo, cacetinho, a luta da zebra, mas sendo que cada senzala tinha seu capitão do mato, que era especializado naquela arte marcial. Então, se a minha senzala fosse da região de Angola, lá tinha um capitão do mato que predominava
a luta das zebras, que é uma luta que tem na região de Angola. Então, meu capitão do mato, ele precisava daquilo. Foi daí a necessidade de criar uma defesa, né? O ato da resistência. Então, os negros começaram a se encontrar de diversas diásporas diferentes, de diversos quilombos diferentes, de diversas senzalas diferentes e etnias, e começaram a misturar as suas lutas para assim criar a capoeira. Entrou aí a luta do gongo, a luta da zebra, a luta indígena também, ela faz parte da capoeira, tanto é que o agogô, um instrumento que é usado na capoeira, ela faz parte do instrumento indígena. Então foi daí que surgiu a luta. Mas até então só era a luta dos negros, não tinha nome, não predominava o nome. Claro. Mas no trajeto, senzala, quilombo, os negros tinham que passar pelo capoeiral. Então toda vez que o capitão do mato falava para o seu senhor, cadê os negros? O senhor da senzala falava, cadê os negros? O capitão do mato falava, foi para o capoeiral, ou está na capoeira. Aí daí surgiu o nome a capoeira, a luta da capoeira. Que bacana. Né? É muito bacana. Uma hora dessa a gente tem que fazer um programa também só sobre essa questão da capoeira, certeza. Que é muito bacana. Mas, além de ser orgânico, depois no próximo bloco eu vou falar com a mãe Betânia, elas vão falar sobre o aspecto da religião, tu és um representante de uma entidade muito importante, que é a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde. Sim. O que é a Renafra? A Renafra é uma rede nacional onde a gente trata a pauta da política nacional da saúde integral para a população negra. Porque há uma necessidade bastante válida e uma urgência, né, que se diga de passagem, uma urgência nisso, para a saúde da população negra. Porque nós que temos pigmentação mais escura, o nosso tratamento é um tratamento diferenciado da sua, que tem uma pigmentação mais clara. Claro. Uma pessoa que é negra não pode tomar captopril, porque o captopril, devido à melanina, pode dar risco de câncer. E tem a questão da pressão alta. A pressão alta, diabetes, tem a doença falciforme, né? Que é uma doença, é uma anemia especial para quem tem pigmentação mais escura, entendeu? Tem a situação dos cardiopatas, porque quem é negro, se ele passar pela máquina de eletrochoque mais de 2 vezes, já pode ser caracterizado um abuso de negligência médica, porque a nossa pigmentação não nos permite isso. Então a Renafro, ela trata a pauta da saúde da população negra. E trabalha em terreiros, trabalha em quilombos, em comunidades de matrizes africanas, de tradicionais, levando essas atividades, informando, dizendo a necessidade que o governo tem, o poder público tem, para fomentar nossas políticas públicas perante a saúde. Respeitando as especificidades. Isso, de cada um. Porque isso é muito importante. Está de parabéns. Eu quero mostrar umas fotos que eu tenho aqui. Tá, ok. Você em defesa do SUS, tem umas coisas interessantes, olha aí. Isso aí tá diferente aí. Isso aí eu tava com o cabelo meio diferente. Isso aí foi em Fortaleza, isso aí foi no Rio de Janeiro, foi o treinamento da Renafra. Parabéns pelo trabalho da Renafra, viu? Isso aí foi no terreiro de mãe Olha Betânia, aí, a mãe Betânia. Foi a nossa última formação que teve aqui no estado do Amazonas. Muito bem, nós estamos terminando já esse bloco, passar muito rápido, né, gente? E eu quero terminar prestigiando um pessoal que são teus parceiros, né? Que é a Arte Sem Fronteira. Foi uma atividade que aconteceu lá na Feira de Estudante, no Plaza Shopping, que mostra um pouco da dança, uma projeção folclórica em cima. Vamos lá, vamos terminar o bloco já já. Mãe Betânia vai estar com a gente, vamos lá.